Sessão ordinária número 03, de 3 de março de 2026. Havendo quórum legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão ordinária. Convido a secretária da mesa, vereador Ricardo Sausen, para fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que existe em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e jamais te esqueça de todos os seus benefícios, e Ele que perdoa as tuas faltas, e sara as tuas enfermidades, e Ele que salva a tua vida da morte, e te coroa da bondade e de misericórdia. Passaremos para a primeira fase da sessão. Convido o assessor jurídico para que faça a leitura das correspondências recebidas e das proposições a serem apreciadas. Leitura das correspondências e das proposições a serem apreciadas. Ofício número 037/2026 do Gabinete da Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista. Nova Boa Vista, 27 de fevereiro de 2026. A Câmara Municipal de Vereadores. Senhor Franklin Kleman, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: entrega e protocolo de projetos de lei. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste encaminhar para entrega e protocolo junto a esta Casa Legislativa os projetos de lei número 017/2026, 018/2026 e número 019/2026, de iniciativa do Poder Executivo Municipal. Os referidos projetos tratam de matérias de interesse público e administrativo, motivo pelo qual solicita-se a tramitação em regime de urgência, em conformidade com o regimento interno da Câmara Municipal, ficando o Poder Executivo à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários durante a análise das proposições. Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Secretaria Municipal da Saúde. Ofício SMS número 011/2026, Nova Boa Vista, em 3 de março de 2026. Excelentíssimo Sr. Franklin Kleman, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista. Assunto: cedência do espaço para a realização de audiência pública. Na oportunidade em que cumprimento cordialmente, solicito a cedência do espaço da Câmara Municipal de Vereadores ao Conselho Municipal de Saúde, que, juntamente com a Secretária Municipal de Saúde, Sra. Daiane Desengrini, Setor Contábil e Conselho Municipal de Saúde, pretendem realizar audiência pública no próximo dia 12 de março, quinta-feira, às 13h30. A pauta será o Relatório Detalhado de Gestão em Saúde, exercício 2025, e assuntos gerais da Secretaria Municipal de Saúde. Neste sentido, solicitamos que sejam convocados todos os vereadores a participarem, objetivando também integrar a plenária do Conselho Municipal de Saúde com o Poder Legislativo. Sendo que havia solicitar, reiteramos votos de consideração e desde já agradecemos pela participação dos nobres vereadores. Atenciosamente, Flávia Locatelli, secretária do Conselho Municipal de Saúde. Ofício número 006/2026 da Câmara de Vereadores de Nova Boa Vista. Nova Boa Vista, 3 de março de 2026. Ao Sr. Marciano André Knebel, gerente de Relacionamento Rio Grande Energia S.A. RGE, Palmeira das Missões, Rio Grande do Sul. Assunto: fornecimento de energia elétrica em Nova Boa Vista. Prezado senhor, ao saudá-lo cordialmente, vimos por meio deste solicitar providências sobre melhorias necessárias no fornecimento de energia elétrica no município de Nova Boa Vista. Recebemos a reclamação de moradores da rua 25 de julho, especialmente na seguinte residência: código da instalação número 308-228-2099, relatando constante problema de baixa tensão, ocasionando iluminação fraca e prejuízos no funcionamento adequado de eletrodomésticos e demais equipamentos elétricos. Diante do exposto, solicitamos que seja realizada vistoria técnica no local, a fim de identificar a causa do problema e executar as melhorias necessárias para a regularização do fornecimento de energia, garantindo condições adequadas e seguras conforme as normas vigentes. Certos de sua atenção e providências, ao ensejo enviamos votos de estima, apreço e distinguida consideração. Atenciosamente, Franklin Kleman, presidente do Poder Legislativo, Neuri Stagmaier, vereador da bancada do PDT. Ofício número 007/2026, Câmara Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista. Nova Boa Vista, 3 de março de 2026. Ao excelentíssimo senhor Dr. Nilton Leonel Arnec Maria, Defensor Público Geral do Estado. Assunto:
solicitação de nomeação do defensor público, com lotação exclusiva na comarca de Sarandi e ampliação da sede local. Excelentíssimo senhor defensor público geral, o Poder Legislativo Municipal de Nova Boa Vista vem respeitosamente manifestar apoio institucional ao pleito apresentado pelo município de Sarandi, o qual solicita a nomeação e lotação exclusiva de defensor público titular, para a atuação permanente na comarca de Sarandi, a qual abrange também o município de Nova Boa Vista. Além da ampliação da estrutura física da Defensoria Pública, proporcionando melhores condições para um atendimento contínuo e eficiente, de acordo com as necessidades da comunidade. Reiteramos que a região tem apresentado uma demanda crescente por atendimentos jurídicos às populações necessitadas, cuja assistência da Defensoria Pública é essencial para a garantia dos direitos fundamentais básicos e para assegurar uma orientação jurídica adequada. Por isso, acreditamos que a adoção de tais medidas representará significativo avanço na garantia do acesso à justiça, fortalecendo a cidadania, a dignidade da pessoa humana e a efetividade dos direitos fundamentais da população atendida pela Defensoria Pública nos municípios de Sarandi, Barra Funda e Nova Boa Vista. Entendemos que o atendimento a esta solicitação representa medida justa e necessária, que vai promover melhorias significativas para a população local e regional, razão pela qual declaramos nosso integral apoio, colocando-nos à disposição para colaborar no que for possível para a concretização deste pleito. Certos de sua atenção, renovamos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Franklin Kleman, presidente do Poder Legislativo, e Neuri Stagmaier, vereador da bancada do PDT. Requerimento número 001/2026. Excelentíssimo senhor vereador Franklin Kleman, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista. O vereador Ricardo Sausen, integrante da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista, com assento na bancada do MDB, requer, na forma regimental, afastamento desta Casa Legislativa pelo período de 4 meses, a iniciar no dia 15 de março de 2026 até a data de 15 de julho de 2026, para tratar de interesses particulares. Solicita que seja convocado o respectivo suplente para assumir a ausência durante esse período. Nestes termos, pede e espera deferimento. Sala das Sessões Alfredo Ivo Lila, em 3 de março de 2026, Ricardo Sausen, vereador da bancada do MDB. Leitura das emendas das proposições a serem apreciadas. Projeto de Lei do Poder Executivo Municipal número 017/2026, de 26 de fevereiro de 2026. Estabelece vencimentos do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU e da taxa de coleta de lixo, e desconto do IPTU para o exercício de 2026. Projeto de Lei do Poder Executivo Municipal número 018/2026, de 26 de fevereiro de 2026, que autoriza o Poder Executivo a renovar as contratações temporárias previstas na Lei Municipal número 2584/2024. Projeto de Lei do Poder Executivo Municipal número 019/2026, de 27 de fevereiro de 2026, que abre crédito especial no orçamento do município e indica recursos e dá outras providências. Projeto de Lei do Poder Legislativo número 001/2026, de 3 de março de 2026, autoriza a doação de bem móvel/veículo. Projeto de Resolução do Poder Legislativo número 003/2026, de 3 de março de 2026, que autoriza a viagem de até 3 vereadores a Porto Alegre. Passamos para a segunda fase da sessão, grande expediente. Este espaço é reservado à palavra livre e cada vereador possui um tempo de 10 minutos. Conceda a palavra aos vereadores inscritos. Conceda a palavra ao vereador Eider Villers Milani. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente desta casa, vereador Franklin Kleman, assessor Marcos, Jefferson, demais colegas, Cassiano aqui presente, a Diário, aos que nos acompanham pelo YouTube e pelo Facebook. Está com um pequeno problema aí, mas depois será repassado. Queria iniciar falando um pouquinho das obras aqui da ponta da linha Cole aqui, que está sendo feitas as cabeceiras. Foi iniciado, então, ontem estive ali, o pessoal começou a
a obra iniciando ontem, né, para melhorar aquela ponte aí que estava bem ruim, a passagem aí principalmente do maquinário. Também sobre a iluminação, que eu passei na linha Caúna ontem, vi que tinha 3 braços da iluminação caídos, né, então já foi arrumado hoje, né, e depois de lá foi iniciado aqui na cidade aí, e os próximos dias será feito o reparo onde é necessário. Também falar um pouquinho aqui da Secretaria da Agricultura, que foi licitado já um rolo faca, né, para atender os nossos agricultores na derrubada das palhas, né, com certeza melhora o aproveitamento da mesma, né, e facilita o plantio. Então é uma demanda e um pedido da parte dos agricultores, né, que é fundamental hoje você ter um rolo faca. E então a administração está adquirindo esse rolo, que aí nos próximos dias aí estará recebendo esse rolo faca. Também queria parabenizar a administração, né, que tem parceria com o governo do estado, juntamente com a Defesa Civil na limpeza dos rios, né, facilitando assim o escoamento das águas, né, quando dá essas chuvaradas aí, de repente vai evitar essas enchentes aí que ocorreu ultimamente. Também aqui falar um pouquinho da questão da água, como o presidente falou na última sessão, né, ampliação da capacidade de armazenamento e melhorias na rede de água loteamento bem-morar, ampliação e capacidade de armazenamento e melhorias da rede de água Rua Balduino Kerber e Distrito Industrial, ampliação da capacidade de armazenamento de água da linha Jabuticaba, ligação do poço e caixa da água nova na linha Cachoeirinha, e início da ampliação da rede de água e capacidade de armazenamento na Cidade Alta. Então, são melhorias muito importantes, né? Com certeza a água é fundamental e são melhorias que se fazem necessário. Então, parabéns aí à administração por esses investimentos, né? E com certeza trará muita qualidade na nossa água aí do nosso município. Também aqui gostaria de falar dos profissionais da educação, né? Desejar aqui um ótimo ano a todos os professores, alunos, aos pais, enfim, a todos os envolvidos, né? Com certeza a educação é a base de tudo, né? Dizer também que os uniformes dentro de alguns dias serão entregues, né? Foi mandado fazer uma calça, uma camiseta e uma jaqueta, né, para os alunos. Então elas estão em fase de finalização, né? A empresa está finalizando a confecção desses uniformes e nos próximos dias serão entregues. Né, dizer que a demanda de alunos aumentou, né? Ano passado tinha 330, passando para 352, né? Principalmente o nível das crianças, né? Então isso aumentou a demanda de professores, né? Tivemos que contratar mais, né, para atender a demanda dos alunos. Então, parabéns aqui à administração também pelas melhorias feitas na escola, como já foi citado por demais vereadores aqui. Com certeza cada real gasto na educação tem seu retorno. E gostaria de convidar a todos, né, pelos 34 anos, né, do nosso município, né, que tem a abertura oficial das comemorações de aniversário, aí no domingo, da festa da Associação de Cantos Lira da linha Cachoeirinha, né? Então, no dia 8, no domingo. Então, convidar toda a comunidade que participe, né, e nas demais programações também. Também fazer o convite aqui pelo pedido da agricultura, né? Fazer o convite para a primeira conexão rural, no dia 11 e 12, né, com palestra com o Antônio da Luz, dia 11, né, que você faz a inscrição pelo QR Code ali do convite. E aí qualquer coisa, se alguém tem alguma dúvida, precisar de ajuda, pode entrar em contato aí com a prefeitura aí, que alguém auxilia, né, que as vagas são limitadas. Então é importante que você faça essa inscrição pelo QR Code. E o dia de campo, no dia 12, com as empresas parceiras do nosso município, né, que foi essa área aqui do CTG, destinada para as empresas mostrarem os seus trabalhos,
os seus materiais que eles têm para oferecer para os agricultores. Então, seria isso que eu tenho para hoje. Muito obrigado, aí, uma boa semana. E agradecer a boa chuva de hoje, né? Inesperada, aí, mas que veio com certeza para diminuir a angústia aí dos agricultores em virtude da seca. Obrigado. Conceda a palavra ao vereador Neuri Stagmaier. Boa noite a todos. Quero saudar o presidente Franklin, saudar também aos colegas vereadores, a Cassiana, que nos prestigia essa noite, e a todos que nos acompanham através das redes sociais, agora ainda pelo YouTube. Então, eu quero iniciar aqui parabenizar a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, que é dia 8 de março, dizendo que quem tem força e sensibilidade, que corre atrás dos seus sonhos. Então, a mulher que tem força e sensibilidade corre atrás dos seus sonhos com determinação e coragem, que ama de verdade, que não se intimida diante das dificuldades, que se arruma, se perfuma, se valoriza e está sempre de bem com a vida. Quero, mais uma vez, então, dizer os parabéns para todas as mulheres, minha esposa Miriam, e desejar sempre que as mulheres conquistem mais espaço dentro de todas as gamas que representam e que é muito importante para todos nós. Também quero agradecer aqui, então, ao Jefferson, que elaborou esses ofícios que eu pedi, a questão de defender a nomeação do defensor público para a comarca de Sarandi. Eu estive vendo a demanda que existe e realmente Sarandi, que abrange Sarandi, Nova Boa Vista e Barra Funda, está com um déficit desse profissional. E a gente precisa, então, Sarandi já encaminhou também esse pedido, através da Câmara, através do prefeito. Já falei com o nosso prefeito, também ele está encaminhando, porque eu noto que nós aqui do município, Nova Boa Vista, até temos pessoas que vêm de fora e nossos aqui também, que precisam da demanda da Defensoria Pública, principalmente para conseguir aquilo que é de direito de uma pessoa, principalmente as pessoas que têm câncer, que precisam, a saúde, quem paga é muito cara, né? Então precisa do defensor público para amenizar isso, porque tem muitas pessoas que não, pelo SUS, demora muito, né? E também outras doenças e também outros problemas que possam surgir aí, que tem sempre, a demanda é muito grande. Então, faço isso dizendo que a necessidade, e agradeço então ao presidente da casa também, que assina junto comigo esse ofício, e vamos esperar que nós tenhamos sucesso. Da mesma forma, quero aqui também registrar
o ofício 006 para o gerente de relacionamentos, aí, o Marciano André Knebel. O problema é que as moradores me procuraram, aí da rua 25 de Julho e arredores aí, e me colocaram da dificuldade à noite, quando mais pessoas ligam chuveiro e outros eletrodomésticos, lá tem casas que o chuveiro não liga, né? Então é uma solicitação que também faço e que espero que se resolva muito em breve. Quero também aqui iniciar os convites para a nossa programação dos 34 anos de emancipação do nosso município. Dia 8, então, nós temos a abertura, lá no domingo, na comunidade de Cachoeirinha, onde que quero ressaltar aí que eu gosto sempre de ir lá. Branco, você que é da comunidade, eu tenho uma admiração muito grande pelos corais e especialmente pelo coral Lira. Por quê? Todos os corais, tudo, mas porque tem uma questão familiar aí, que meu pai, seu Almiro Stagmaier, ele foi 33 anos regente desse coral, e nos tempos antigos. Inclusive, vereador Branco, recordo que, como ele não tinha moto, não tinha carro, o deslocamento dele era ou a cavalo, ou a bicicleta, ou a pé. E daí, nos dias chuvosos, era sempre na terça-feira o ensaio lá. Ele, quando era muito frio, ele parava nas casas das pessoas lá de Cachoeirinha, inclusive na casa dos seus pais, Branco. Eu recordo disso. Então é uma coisa sentimental que me faz lembrar aqueles tempos. Muitas vezes eu levei ele, depois que eu estava já com maior idade para poder dirigir, eu levava ele e trazia de volta. Mas antes disso, ele tinha que fazer esse trajeto e ganhava. Eu lembro muito bem, ele ganhava o valor de 2,5 kg de carne. Então são coisas que a gente às vezes tem que trazer esse passado aí para as pessoas mais jovens ter o conhecimento de como é que funcionava antigamente, porque esse coral é quase centenário, né? Então veja bem, parabéns então o convite, né? Para o próximo dia 8, então lá na Cachoeirinha, a abertura, né? E dia 15 nós temos também, eu que sou me considero e sou um torcedor do Esportivo de Jabuticaba, né? Vai ter lá então a festa do Esportivo de Jabuticaba lá, com jogos pela parte da manhã, meio-dia churrasco servido na mesa, e à tarde então vai ter uma reunião dançante com a banda Festão, né? Então quem puder ir lá será bem-vindo e a gente agradece já. Dia 13 de março, ainda na Semana do Município, o Dia da Mulher, a comemoração do Dia da Mulher aqui em Nova Boa Vista, a partir das 19h30, no ginásio Padre Urbano Maldamer, com a palestra com a Raquel Perondi. Depois vai ter várias surpresas e também a banda Calamares. As mulheres que querem participar têm que retirar o cartão da recepção na prefeitura até o dia 12, porque a entrada é gratuita, mas tem que apresentar o cartão lá. Dia 11 e dia 12, como o vereador Eider já convidou, então a primeira conexão rural, no CTG, 19h30,
a palestra com Antônio da Luz, ele é economista, chefe do sistema da Farsul, e também com vagas limitadas, e é o dia 12 ao lado, então, o dia de campo ao lado do CTG, com as empresas parceiras. Isso é uma promoção da Secretaria da Agricultura, juntamente com a Emater. Dia 20, nós temos a sessão solene, né? E dos 34 anos de emancipação, onde que também eu sou meio saudosista. Eu estou vendo que estou envelhecendo, porque há 34 anos, logo aqui, onde é que é o escritório aqui da Câmara, era o gabinete do prefeito. E aqui as secretarias dentro desse prédio. Então, se passaram 34 anos. Recordo perfeitamente, isso aqui estava abandonado, esse prédio aqui estava abandonado. Quando nós começamos a limpá-lo, esse era cheio de teia de aranha e tudo, porque era muito tempo abandonado. E demos um toque aí e fico feliz que hoje a Câmara está aqui instalada. Então, esses 24 anos se passaram rápido. Primeiro, o prefeito. Ainda agradeço a todos que até hoje me acompanham e me acompanharam naquela época. Tem muitas pessoas que já não estão mais entre nós, mas que eu recordo com muita saudade dessas pessoas que fizeram parte da caminhada do início de Nova Boa Vista. Também quero aqui convidar para o dia 21, o jantar do município, no ginásio Padre Urbano. Depois vai ter, então, também um bailão, né? Que todos convidados também. Quero agradecer ao secretário César Manfro pela agilidade, na qual já se manifestou também o vereador Eider, na troca dos braços e das lâmpadas lá da comunidade Caúna, na iluminação pública. Haja visto com os fortes ventos, tinha dado problema em 3 postes lá, e que foi já saneado no dia de hoje. Rapidamente, referente aos questionamentos do vereador Clair Panzinagen, tenho a informar o seguinte: os banheiros, na verdade, estariam prontos, mas, quando foi feita a vistoria, foi averiguado que o rejunte não está bem feito. Então, foi solicitado já, e a empresa vai voltar, e uma parte da pintura também. Mas, assim que está feito, que será resolvida as questões, estão liberados esses banheiros aí que tanto há necessidade para as pessoas usarem. Também, só para rapidamente, a respeito do britador, está sendo feita uma licitação para a compra dos motores que foram roubados lá, né? Todo mundo sabe disso. E o importante disso é fazer um levantamento para tentar colocar câmeras ou um cercamento para coibir os próximos roubos. É um investimento, como todos sabem, grande. Então, nós precisamos também um pouquinho de cautela, que daqui a pouco vai ser resolvido. E se tem que ser resolvido, porque o britador se faz necessário para o nosso município. A respeito do caminhão, para finalizar, eu sugeri, até com o prefeito, tive uma reunião, que seja repassado para o pessoal das agroindústrias do nosso município, a indústria familiar, né? A indústria familiar. Mas para que isso aconteça, precisa ser feito uma associação desses moradores, dessas pessoas aí que têm agroindústria. Porque eu sou da seguinte forma: eu não sou afim de tirar desmembrar o baú do caminhão por enquanto ainda. Eu acho que é importante
Esperamos tanto tempo, mas eu quero dizer aqui para os nossos munícipes, é uma questão bem séria e com bastante dificuldade. Por quê? Foram comprados para uma finalidade e uma empresa não conseguiu se adaptar e por isso que está aí. Mas não falta empenho da administração para resolver esses problemas. Quero agradecer a todos, desejar uma boa semana e uma boa festividade aí da semana no município, do nosso município querido Nova Boa Vista. Boa noite a todos. Conceda a palavra ao vereador Clair Panzenhag. Inicialmente, minha saudação, nosso presidente Franklin, em seu nome eu cumprimento demais colegas, assessores Marcos e Jefferson. Cassiane, seja sempre bem-vinda a esta casa, venha mais vezes, esposa do nosso colega Gilberto, e também as pessoas que nos acompanham então pelas redes sociais. Fico feliz, colegas, né? O Eider já colocou a situação, de que então está sendo resolvido o problema da ponte na linha Colli. É uma demanda importante que nós já vínhamos cobrando nesta casa, então que nos próximos dias o problema será resolvido. Também, senhores, eu tenho uma situação que eu preciso compartilhar aqui, que também já foi levantada pela colega Clair, da possibilidade da gente ver com a administração, talvez, colega Neuri, da instalação de mais um ar-condicionado na nossa capela mortuária. Tivemos uma situação lá há um tempo atrás, onde que teve um velório e eu estive lá presente, e é uma dificuldade muito grande das pessoas frequentarem aquele local em dias quentes. O ar-condicionado, somente aquele que tem lá, ele não é o suficiente, né? Você abre as portas, o calor também é muito forte lá fora, então da administração poder ver essa possibilidade de amanhã depois estar instalando ali talvez mais 1 ou 2 ar-condicionado. Também preciso fazer aqui o meu agradecimento então à nossa Secretaria de Obras, em nome do secretário Neco, em nome do De Bortoli, que então, como todo mundo sabe, também a comunidade da Cachoeirinha, naquele final de semana do dia 22, 23 e 24, passou na quinta-feira antes, por um temporal, né, um vento muito forte, tivemos demandas lá de casas destelhadas, árvores arrancadas e também falta de energia elétrica. Então, ficamos lá, parte da comunidade sem energia elétrica até no domingo de tarde, né, colega Franklin, e consequentemente também uma demanda muito grande da questão da nossa água lá. E agradecer aqui também, colega Neuri, quando eu lhe mandei a mensagem no sábado, mandei também para o secretário Neco, mandei para o vice-prefeito Éder e também para o prefeito Kleber, e prontamente a equipe então da administração se prontificou a levar um gerador lá para a comunidade para resolver aquela nossa pendência. E que nós não imaginávamos que o problema fosse se estender daquela maneira, né? Porque nós tivemos uma situação de falta de água que com o gerador estaria resolvido, e se deparamos aonde que tínhamos um problema então no nosso encanamento lá, né? Parte da comunidade lá estava com uma água normal e uma parte da comunidade baixa lá estava sem água porque tinha alguma coisa dentro dos canos, né? Então, Secretaria de Obras trabalhou no sábado de tarde, no domingo o dia todo, na segunda e também na terça até próximo do final da tarde. Então, se achou o problema onde tinha sujeira, numa baixada lá, em um cano e o ar dentro dos canos, então impossibilitava de que essa água fosse empurrada para toda a comunidade. Mais uma vez aqui então registrar aqui o meu agradecimento especial à equipe que esteve lá trabalhando no sábado, no domingo, na segunda e na terça. Foram 4 dias então que se precisou para resolver esse problema, mas felizmente então o problema foi sanado. Muitas vezes abaixo de críticas por algumas pessoas da comunidade, né, que achavam que o problema não era a sujeira, né, que era só talvez deixar mais um tempo e que resolveria, mas enfim,
Vimos depois do local lá ter sido localizado onde é que era o problema, tanto que com tanta pressão e sujeira que tinha no cano, lá chegou a estourar 1 metro, 1,5 metro, talvez 2 metros de cano, para se imaginar o problema que tinha. Mas enfim, foi resolvido e mais uma vez agradecer à Secretaria de Obras pelo empenho. Como o Neuri já dizia também, quero trazer aqui um convite então especial para a festa do nosso Coral Lira, né, Neuri e colegas, a quem nos acompanha também. Uma entidade que este ano faz 98 anos de história, né? Então são 98 anos, como o Neuri dizia, né, do seu finado pai, por 30 e poucos anos sendo regente daquela entidade. E é uma alegria muito grande hoje a gente poder estar aqui convidando a todos vocês para participarem então da programação que teremos lá. Então iniciamos às 9h30 a recepção dos corais convidados. Às 10 horas, a abertura oficial, então, da Semana do Município pelos 34 anos de emancipação de Nova Boa Vista. Logo após, teremos a apresentação dos corais. Em seguida, o almoço e, pela parte da tarde, uma animada música com a banda 5 Fritz. Então, mais uma vez, convidar a todos para participarem deste evento, bem como também das demais programações da Semana do Município, já divulgadas pelo colega Neuri e pelo colega Eider. Também queria aqui, colegas, aproveitar a oportunidade, como todos sabem, no dia 20 agora, 20 de março, nós temos a nossa sessão solene, e eu gostaria de aproveitar aqui a oportunidade de sugerir, colegas, que se fosse homenageada a comunidade da Cachoeirinha, que este ano também completa seus 100 anos. Né? Então, como tivemos o ano passado a comunidade da linha Jabuticaba, completando o seu centenário, este ano temos a comunidade da Cachoeirinha, né? E aí vai se buscar algumas histórias da comunidade, né? Aí se buscou lá os primeiros moradores daquele local. Aí se começa a pensar, né, o quanto este povo trabalhou para conseguirmos chegar onde hoje estamos. Relembrando também, né, Neuri, na tua época, do quanto a Cachoeirinha foi importante para a emancipação do nosso município, né? Uma comunidade que à época pertencia à Chapada e que precisava do sim da maioria da comunidade para poder emancipar Nova Boa Vista. E com a graça de Deus, tudo transcorreu da melhor maneira possível. Permite uma parte, não, vereador? Pois não. Eu assino embaixo aí, eu acho que é muito importante a sua ideia aí de homenagear essa comunidade, porque 100 anos é uma questão assim que tem uma linda e bela história para contar aí para o nosso município. E como Cachoeirinha foi muito importante também, como tu disseste aí, na participação do nosso município aqui, porque senão não tinha saído a emancipação. Obrigado, vereador. Ok, obrigado, Neuri. Então, mais uma vez, agradecer essa possibilidade, se a maioria concordar aqui, da gente homenagear então a comunidade da Cachoeirinha pelos 100 anos. Colega Eider e colega Neuri também já falaram sobre a iluminação pública, então estão sendo encaminhadas as demandas. Também aqui, preciso registrar as minhas condolências aos familiares e amigos do nosso servidor público aposentado, Ariel Magalhães, né? Nosso vulgo amigo cigano, que também acabou falecendo, então, no dia 22 de fevereiro, né? Estava morando na cidade de Rondinha, uma pessoa que também deixou a sua marca ali como servidor público, também sempre trabalhando nas demandas do município de Nova Boa Vista. Também registrar aqui o meu agradecimento e parabenizando as mulheres do nosso município, representada aqui pela colega Clair, Cassiane, a pessoa que está nos assistindo hoje aqui pessoalmente, para o dia de vocês, para o Dia da Mulher, que acontece no dia 8, que também, sem dúvida alguma, será contemplado na organização e na programação da Semana do Município. Agradecer, então, mais uma vez a oportunidade e desejar a todos uma boa semana. Amém. Passamos para a terceira fase da sessão. Ordem do dia. Discussão e votação das proposições. Solicito o assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 017/2026. Projeto de lei do Poder Executivo número 017/2026, de 26 de fevereiro
de 2026. Estabelece os vencimentos do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, e da taxa de coleta de lixo e desconto do IPTU para o exercício de 2026. Mensagem justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, ao cumprimentá-los, vimos respeitosamente ante vossas excelências e esse colendo do Poder Legislativo Municipal encaminhar para análise, discussão e votação o incluso projeto de lei número 017/2026, que estabelece os vencimentos do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, e da taxa de coleta de lixo e desconto do IPTU para o exercício de 2026. Inicialmente, cabe salientar que o regramento se dá pelo Código Tributário Municipal, Lei 1033/2008. Trata-se de estabelecer o desconto para pagamento em parcela única do IPTU, bem como prever o calendário de arrecadação dos tributos, IPTU e coleta de lixo. Convém lembrar que os valores referentes ao IPTU e à taxa de coleta de lixo para o exercício financeiro de 2026 foram atualizados por meio dos decretos do Executivo número 3.772/2026 e do Decreto Executivo número 3.773/2026, anexo 3, baseados na variação do IPCA acumulado do ano de 2025, ou seja, de 4,26%. Muito embora o Código Tributário Municipal preveja que o parcelamento possa ser concedido através de decreto, entendemos que para a concessão do desconto existe a necessidade da autorização legislativa. O desconto de 10% para o pagamento à vista do IPTU é um benefício dado ao contribuinte, mas que ao mesmo tempo ajuda o município, pois existe uma antecipação de receita e uma diminuição de custos na cobrança do imposto, pois é pago de uma só vez. O parcelamento também pretende viabilizar um pagamento mais adequado às possibilidades do contribuinte, especialmente daqueles que se encontram com dificuldades financeiras momentâneas. Tanto o desconto para pagamento à vista como o parcelamento já são tradição no município e com certeza diminuem a inadimplência no tocante ao IPTU. Assim, julgando justificado o projeto de lei anexo, esperamos que a proposta receba a aprovação dos nobres pares, em seu regime de urgência, aproveitando o ensejo para renovar nossa distinta consideração e apreço, permanecendo ao inteiro dispor para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídico e das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 017/2026 permaneçam como estão, os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 018/2026. Projeto de lei do Poder Executivo número 018/2026, de 26 de fevereiro de 2026, autoriza o Poder Executivo a renovar as contratações temporárias previstas na Lei Municipal número 2584/2024. Justificativa. Senhor Presidente e nobres vereadores, encaminho para a apreciação dos senhores o projeto de lei anexo, que tem por finalidade pedir autorização legislativa para o município renovar os contratos temporários permitidos por meio da Lei Municipal número 2584/2024. Com vistas a dar continuidade aos trabalhos realizados, entendemos importante a prorrogação por mais 12 meses dos contratos dos profissionais que hoje atuam em caráter temporário e administrativo. A motivação de cada renovação de contrato segue anexa, feita pela Secretaria Municipal de Educação. Não há necessidade de cálculo do impacto orçamentário financeiro para as contratações em questão, pois as mesmas já foram previstas quando da elaboração do orçamento para o exercício de 2026. Do exposto, colocamos à apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei, contando com unânime aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídico e das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 018/2026 permaneçam como estão, os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 019/2026.
Projeto de Lei do Poder Executivo Municipal número 019/2026, de 27 de fevereiro de 2026. Abre crédito especial no orçamento do município, indica recursos e dá outras providências. Justificativa do projeto de lei número 019/2026. Senhor Presidente, senhores vereadores, apresentamos o incluso projeto de lei a fim de que mereça a apreciação, análise e aprovação dos integrantes desta colenda Casa Legislativa. Trata-se de proposição que visa adequar o orçamento municipal para que se possa atender à demanda das atividades do ano de 2026 da Secretaria da Saúde, demonstrando em qual natureza de despesa se faz necessária a referida abertura de crédito especial, para atender à demanda da mesma. Do exposto, colocamos à apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei, contando com a unânime aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 019/2026 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Legislativo número 001/2026. Projeto de Lei do Poder Legislativo Municipal número 001/2026, de 3 de março de 2026. Autoriza a doação de bem móvel veículo. Justificativa ao projeto de lei do Legislativo número 001/2026. Senhores vereadores municipais, o projeto de lei em epígrafe visa a autorização legislativa para a doação do bem móvel veículo Fiat Cronos, de propriedade do Poder Legislativo Municipal ao Poder Executivo Municipal, dada a deliberação realizada em plenário por ocasião da última sessão ordinária realizada em 20 de fevereiro do corrente, em que foi ventilada a ideia da doação do referido bem e aceita pela unanimidade dos nobres vereadores municipais. A intenção de doar o veículo à municipalidade leva em consideração diversos fatores, entre os quais se destacam a subutilização do referido bem, cujo valor patrimonial atual é estimado em R$ 57.795,81 e que é utilizado apenas esporadicamente. Também se deve ao elevado custo de manutenção do mesmo e aos custos de seguro, que são completamente desproporcionais ao valor do bem, dado seu pouco uso. Ademais, atualmente não existe espaço físico destinado e apropriado para guardar o mesmo, garagem, e sua construção demandaria aquisição ou locação de terreno ou cedência de espaço de outros órgãos, além do custo de eventual edificação. Dadas estas particularidades, a decisão de doar o bem ao poder público municipal que detém recursos financeiros e espaço físico apropriado à manutenção do veículo e ainda uma demanda de utilização muito maior, pareceu ser a opção mais apropriada e razoável. De outra banda, a disponibilização do veículo ao Poder Legislativo e seus integrantes, quando necessário ou quando for solicitado, também é ponto que integra a proposta, mesmo que, neste quesito, nunca tenha havido qualquer problema, considerando a profícua relação entre os poderes locais. Dito isso, e sob o prisma da legalidade, temos a considerar que a doação em questão encontra amparo na Constituição Federal, artigos 29, 30 e 37. Na legislação municipal, nos artigos 73 e seguintes da Lei Orgânica Municipal, bem como no artigo 27 do Regimento Interno do Poder Legislativo e também no artigo 73 e seguintes do mesmo diploma. Sem prejuízo da aplicabilidade subsidiária da legislação civil vigente, de modo que, salvo melhor juízo, não há qualquer impedimento ao procedimento. Na mesma esteira, o espírito da lei também deve se pautar por um mínimo de formalidade e ainda primar pela transparência dos atos públicos e da importância da doação pretendida para o ente donatário, que inclusive já utilizou o mesmo em outro período quando estava cedido ao mesmo poder. Por fim, calha frisar que caberá ao Poder Executivo destinar o bem à Secretaria ou setor que entender mais apropriado, considerando as diversas demandas da comunidade e as prioridades da administração pública. Assim sendo, e considerando que o referido bem certamente será melhor aproveitado em benefício da municipalidade, estando diretamente à disposição da população, entendemos suficientemente justificada a proposição, razão pela qual contamos com o aval de Vossas Excelências na análise e aprovação da proposição, oportunidade em que reiteramos nossos protestos de consideração e apreço.
Atenciosamente, Franklin Kleman, presidente do Poder Legislativo, Neuri Stagmaier, vice-presidente do Poder Legislativo, e Ricardo Sausen, secretário do Poder Legislativo. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos e das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Legislativo número 001/2026 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de resolução do Legislativo número 003/2026. Projeto de resolução do Poder Legislativo número 003/2026, de 3 de março de 2026. Autoriza a viagem de até 3 vereadores a Porto Alegre. Artigo 1º. Ficam autorizados até 3 vereadores a viajar a Porto Alegre pelo período de até 2 dias entre os dias 9 e 13 de março de 2026, tendo em vista a necessidade de acompanhar os pleitos municipais junto às secretarias e órgãos do governo estadual, visando o encaminhamento de demandas da municipalidade, além da realização de contato e visitas a gabinetes de deputados e demais setores do governo estadual, em defesa dos interesses da coletividade nova boavistense. Artigo 2º. Ficam autorizados os vereadores a receber diárias e adiantamentos de acordo com as dotações orçamentárias específicas deste Poder Legislativo. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões Alfredo Ivo Lilla, em 3 de março de 2026, assina a mesa diretora. Justificativa. Justifica-se a presente proposição tendo em vista a intenção dos vereadores municipais se deslocarem a Porto Alegre por até 2 dias no período compreendido entre os dias 9 e 13 de março de 2026, a fim de realizarem visitas a gabinetes de parlamentares, deputados estaduais, secretarias estaduais e órgãos do governo estadual para acompanhar o andamento dos pleitos municipais e buscar a liberação dos recursos para o município de Nova Boa Vista. Destaca-se a importância das viagens de vereadores para tratar de assuntos de interesse do município, tendo em vista que existem diversos projetos protocolados pela municipalidade, que podem reverter-se em benefícios para a população boavistense. Pelas razões acima, solicitamos a aprovação do referido projeto de resolução, uma vez que se trata de matéria interna deste Poder Legislativo. Sala das Sessões Alfredo Ivo Lilla, Nova Boa Vista, em 3 de março de 2026. Assina a mesa diretora. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de resolução do Legislativo número 003/2026 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Passamos para a 4ª fase da sessão. Explicações pessoais. Os vereadores que desejam falar possuem espaço de 3 minutos. Boa noite, presidente e demais colegas. Eu só queria deixar registrado aqui um pedido da servidora Flávia, né, sobre as nossas lixeiras que temos na cidade. Até eu conversando com ela na semana passada, ela mandou nós reforçar aqui na Câmara de Vereadores, além do pessoal estar nos cobrando para fazer a limpeza, que os próprios moradores para cuidar o lixo que eles colocam dentro da lixeira. Porque teve em algumas lixeiras até esterco de cavalo tinha dentro no fundo da lixeira. A gente cobra aqui para fazer sim a limpeza, né, é importante, mas os próprios moradores têm que ser conscientes em separar o lixo e não colocar esterco de cavalo, até carne dentro da lixeira. Por isso que dá aquele mau cheiro e pessoas não querem a lixeira perto de casa. Então, só para deixar registrado, não só do poder público, a cobrança, mas sim da população, né? Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão ordinária e convoco os nobres colegas para a próxima sessão ordinária a se realizar no dia 17 de março de 2026, a partir das 19 horas, na Câmara de Vereadores de Nova Boa Vista. Boa noite a todos.